Eu sei o quanto pode ser difícil passar pelas situações da vida, pelo caos, pelos altos e baixos, mas todos os dias. Uma coisa que funciona muito pra mim, pelo menos pra me manter internamente equilibrada, é acordar, me olhar no espelho, me cuidar, arrumar meu cabelo, arrumar minha pele, me olhar e dizer: eu mereço melhor, eu sou melhor. Não porque eu preciso provar algo pra alguém, porque eu preciso ser boa o suficiente pro mundo, mas porque eu sei o meu valor. Porque eu sei o ser humano que eu sou e como eu caminho no planeta. Eu sei como eu caminho no meu cotidiano, eu sei os sentimentos que eu nutro dentro das minhas relações. Independente daquilo que te rodeia, das pessoas, das situações, dos problemas, das questões, se olha no espelho, se reconhece. Diz pra ti mesmo, porque se esperar que o teu entorno, seja quais forem as pessoas, por mais que você as ame, por mais que você esteja em um relacionamento sólido, que você tenha uma parceira, um parceiro, que você tenha um trabalho com pessoas onde você tem boas relações, você frequenta lugares, bons lugares com boas pessoas, independente, nós somos seres individuais. Então nunca esquece, não deixa de olhar para ti todos os dias, apesar de estar em alguma fase que vai te trazer algum desequilíbrio emocional. Se olha no espelho, se reconhece, fala para ti mesmo, pro teu inconsciente, para ele entender de que tu sabe quem tu é, que tu não precisa que ele guie a tua vida o tempo inteiro, que tu não merece viver em sofrimento, em dor, em depressão, em angústia, em ansiedade, em escassez. Se reconhece, retorna para ti e coloca isso para fora. Fala, porque senão a tua mente, ela não entende. Nossa mente, ela o tempo inteiro capta estímulos, e hoje todos esses estímulos, principalmente negativos, para nos manter presos dentro de uma frequência baixa, eles estão aí aos montes. É para isso que as indústrias, as grandes indústrias, os grandes poderes acima da política trabalham. Para nos manter coisas boas, a depender da dose, é que nem veneno. A depender da dose, elas se transformam em coisas ruins. Então toda a tecnologia, todos os estímulos sensoriais, palatáveis e afins de relacionamentos, tudo isso são coisas boas, mas porém, se não bem usadas, nos tornam reféns, viciados. Fazem com que nós percamos a nossa essência e esqueçamos de quem nós somos, esperando sempre que o outro nos valide. E isso são técnicas, independente dos estereótipos ou enfim do teu gênero, serve para homens e mulheres, é para se reconectar com quem nós somos internamente, né? Em essência mesmo, além do que o nosso ego diz que a gente é, porque nosso ego, a psicologia ensina que é tudo aquilo que a gente se reconhece, tudo aquilo que a gente acha, que a gente faz, que a gente gosta, que a gente é, que a gente mostra. Todo esse montante, né, todas essas coisas que a gente aprende durante a nossa vida, desde lá do nosso nascimento, forma o nosso ego. E quando a gente se aproxima e fica vivenciando muito em cima do ego, a gente se afasta dessa essência que nos salva, nos acolhe quando a gente está imersa ou imerso em situações de conflito, né? A vida, ela fica muito mais leve. Eu não sei se leve seria uma palavra boa de usar, mas quando a gente é coerente com a realidade, a gente entende o que a gente é enquanto ser humano, enquanto mente, porque a gente carrega um cérebro reptiliano, que é aquele que nos dá o senso de sobrevivência, que faz a gente ir atrás das coisas, e também nos mantém sempre em sentido de ansiedade e alerta, né? E se afastar, tentar tirar isso, tentar negar é burrice. Porque se a gente já nasceu com essas propriedades, com essas ferramentas, é importante. E eu acho que quanto mais tu se aprofunda em assuntos que dizem pra te se conectar com a criação maior ou com o teu superior, enfim, pra te sair, virar um ser de luz, não funciona, porque a gente está no mundo terreno.
né? Onde a gente convive diariamente com pessoas diferentes, com filtros diferentes, e a gente vai passar por conflitos sempre. E o mundo, por si só, ele vive em situações diferentes. Existe guerra, fome, e é claro que cada ser humano vivenciando as suas situações em momentos, intensidades diferentes, vai ter seus filtros. Mas são pontos específicos que funcionam para qualquer pessoa em qualquer situação, né? Tudo que eu trago aqui são coisas e técnicas que eu uso na minha vida pessoal, para eu realmente me voltar e retornar para aquilo que eu sou. Dizer para minha mente, olha, eu tô aqui, eu sei o que se passa tanto externa quanto internamente, eu reconheço o caos, eu sinto, eu não tenho como escapar disso, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto depressão, eu sinto mágoa, enfim, mas a depender dos fatores eu não posso utilizar e fazer nada com isso, a não ser reconhecer, entender, olhar, porque se tu não olhar, aquilo se torna um trauma, um bloqueio, o que vai fazer tu travar e se arrastar durante o resto da tua vida, enquanto tiver vivência aqui na Terra, né? E a vida ela fica muito mais coerente quando a gente tem noção dessa realidade. A gente vive num cotidiano dentro de um sistema onde a gente precisa ter um equilíbrio material, energético, emocional, mental para poder viver uma vida plena. E isso nem sempre nos dado com facilidade. Aí fala, nossa, mas aí como é que tu vai acordar no meio da merda? No meio, sei lá da onde, e ficar gratidão, enfim, eu não uso dessa parte de agradecer, mas realmente de reconhecer o caos e de saber que existe sim um outro ponto a se chegar além disso, né? É muito incoerente falar que as pessoas confundem, isso são tudo técnicas que é ensinado a todo momento, através de arquétipos, através do inconsciente, porque a nossa vida é moldada através disso. É através de músicas, televisão e aquilo que é passado de boca a boca, de uma pessoa para outra. O tempo inteiro a gente é regido por arquétipos, então a gente é controlado. Então o tempo inteiro as pessoas e a vida e a massa, ela tenta te colocar dentro dessa frequência de que a vida, aí confunde e começa a trocar as coisas de lugar, né? Porque o dinheiro não é necessário, porque o dinheiro não traz felicidade, porque é saúde, porque é família. Isso são todas coisas essenciais para uma boa vivência terrena. E a massa, esse sistema, ele faz com que a gente troque as coisas de lugar propositalmente, para que a gente fique aceitando a escassez, o pouco, aceitando a depressão, aceitando a pobreza e normalizando. Porque aí você tem que ser uma pessoa evoluída, porque você tem que ser uma pessoa de bom coração. Isso são tudo coisas que a gente só é uma espécie vivendo aqui nesse século, mas a gente tem anos, né, de história, o planeta tem bilhões de anos. E nós temos ancestrais, e isso tudo foi sendo passado, tanto a nível genético, a nível biológico, isso vai se perpetuando, né? Só que quanto mais a gente vai evoluindo enquanto ser humano, quanto mais tecnologia a gente vai criando, claro que tudo tem a sua dose, né? Tudo é veneno ou remédio. Se a gente usa com moderação tudo aquilo que, entre aspas, fez com que a gente evoluísse, que é a tecnologia, é a expressão dos sentidos, é o que comer, o que beber, o sexo casual, enfim, tudo isso faz com que a gente tenha vivências, né? E sim, se a gente não saber usar com moderação, a gente acaba entrando dentro desse sistema e dessa roda dos ratos e não sai eternamente, fica escravo e preso dentro daquilo ali. E acreditando em tudo que nos falam, sendo se tem trocas ou não. Porque o truque é justamente esse, trocar as coisas de lugar. As coisas, elas têm seu valor no seu devido lugar. Família tem o seu valor no seu devido lugar. Suas crenças têm o seu valor no seu devido lugar. O teu dinheiro, a tua vida material tem o seu valor no seu devido lugar. Teus relacionamentos amorosos têm o seu valor no seu devido lugar. Troca de lugar para ver se não dá, o que dá. A incongruência que acontece. Os desafios que vão se apresentar. Então é menos maçante a vida quando tu encara a realidade como ela é, por mais dolorida que ela possa parecer. Mas que tu entenda que esse funcionamento, as coisas existem, elas não vão deixar de existir,
Mas fica muito mais interessante quando tu aprende a jogar com isso. Tu aprende a mexer os pauzinhos dentro desse sistema. Aprende a não negligenciar as coisas, não negar o fato das coisas, independente de fatores externos, o fato é o fato. Então tu aprende que a lógica, é muito bom usar a lógica, se a gente tem um córtex pré-frontal, né, no qual só é desenvolvido a partir dos 25 anos, ele só termina de ser desenvolvido aos 25 anos, é por um motivo, é para ser usado. Então a vida, ela começa, parece que perde a magia, gente, porque o ser humano ele é muito enganado a vida inteira, desde que ele nasce. Ele é enganado através de filme, de novela, de contos, de fada, e fala que você vai encontrar o amor da sua vida, uma pessoa que vai te preencher, e, enfim, tudo são contos. A realidade, ela funciona de uma forma totalmente diferente. E aí parece que perde o encanto, né? Que a vida perde o encanto, tu se sente sozinho. E realmente, mas é porque as pessoas, por si só, o ser humano ele é um ser egoísta. Então se tu esperar a validação do teu entorno, por mais que tu ame essas pessoas, ou enfim, você vai se fuder, e muito. A tua vida tende a decair continuamente até você entrar dentro de um caixão e fazer a passagem sabe-se lá pra onde, né? Então a vida ela fica muito mais fácil de ser levada quando os problemas eles são encarados e colocados nos seus devidos lugares, né? E essa técnica de acordar e se olhar, independente de como tu tá se sentindo, tu pode estar num nível master de depressão, ou num momento muito bom, muito feliz de se olhar e se reconhecer e se acolher e dizer, olha, eu tô aqui e eu tô enxergando todo o caos que tá acontecendo. Isso só é mais um exercício para te trabalhar a tua neuroplasticidade, para te formar novas conexões dentro da tua mente e mudar o teu campo energético, porque se tu muda, tu pode mudar o teu campo através do material ou através do energético. Mudando a tua mente, tu muda o teu energético. Mudando o teu energético, tu muda o teu material, né? E isso são coisas que a gente deve levar a sério, realmente entender, buscar, procurar. Tu não tem que acreditar em nada do que eu tô falando aqui, porque isso são coisas que funcionam pra minha vida. Mas você provavelmente tem um filtro diferente, uma vivência diferente do meu. Talvez esteja, entre aspas, em uma situação melhor que a minha. Ou, enfim, difere, depende, né? Porque nós somos seres aí variados, múltiplos. Mas são coisas que funcionam, né? Porque no final das contas todos nós fazemos parte de uma mesma espécie, de um mesmo meio, independente aí de realmente das coisas serem bem distintas e diferentes, de vivermos em várias realidades, falando de uma forma material mesmo, ampla, né? A gente vive em lugares diferentes, temperaturas diferentes, com famílias diferentes e afins. É algo que vale ir atrás, estudar, conhecer, para que pelo menos aí no pouco tempo que a gente tem aqui, que o ser humano vive aqui 80 anos, 70, 60, né? A gente faça isso aqui valer a pena, né? Vale a pena eu acho que é uma frase muito... como se a gente tivesse que fazer alguma coisa, a gente já coloca uma obrigação, né, nas nossas costas. Isso também é nos ensinado, desde sempre, desde que a gente nasce. Então a gente acha que a gente é especial, que a gente vem fazer alguma coisa muito especial. Todo mundo tá pensando isso. Se não tá pensando é porque realmente a pessoa tá muito depressiva. E aí ela já não acha sentido aqui na vida. Mas na verdade o ser humano ele pensa assim, né? Ele acha que ele é específico, que ele é único. Mas não fazer valer a pena não pode se usar assim. Mas usar somente como um termo. Mas fazer com que isso se torne realmente uma vivência, né? Além de uma passagem rápida. Que a gente consiga realmente internalizar e guardar lá dentro do nosso HD, ou sei lá, se a gente sai daqui ou vai para algum lugar e leva essa consciência, como muitas culturas já ensinam que sim, né? Então que a gente use, independente de acreditar ou não. Pode não acreditar, pode, morri, apaguei. Tá, mas pelo menos enquanto tu tá aqui, pra utilizar tudo isso. Vamos deixar isso um pouco mais sofisticado, né? Vamos deixar essas informações sofisticadas e usáveis, utilizáveis, para que a gente possa realmente usá-las e fazer com que, né, a gente melhore as situações, porque elas sempre vão se apresentar. Querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não. O fato é o fato, independente dos fatores externos que se apresentam. O que muda somente é os ângulos que a gente vai visualizar aquele fato, né? Mas o fato é o fato. Era isso, hoje eu trouxe mais uma reflexão
como tudo aquilo que acontece dentro do meu cotidiano ou da minha vida pessoal, ou observando o todo, né, não somente a minha vida pessoal, e um pouquinho das técnicas que eu uso, né, dentro da minha vida pessoal. E aí, novamente, eu acho que eu já falei isso umas 3 vezes, mas novamente você não precisa acreditar, você precisa utilizar para comprovar, né? Como somos seres aí diversificados, para algumas pessoas funcionam, para outras não, para mim super funciona. E eu espero que para você também.